Sejam bem-vindos, eu me chamo Patrick Sanches, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte. Hoje iremos abordar o seguinte tema: quantificando a variação de coloração em sapos arlequim da Amazônia Oriental. Para uma melhor compreensão, podemos entender no aspecto evolutivo que as cores vibrantes são um fenômeno comum em anuros e são particularmente importantes como estratégias defensivas. Alguns exemplos são as espécies crípticas, que utilizam tons de cores mais escuras para se camuflarem no ambiente. Por outro lado, existem espécies que adotam cores vibrantes em tons de vermelho, verde e amarelo, justamente para associá-los à presença de toxinas e informar os predadores sobre sua não palatabilidade, ou seja, a presença de toxinas que impossibilitam a sua ingestão e, portanto, a utilização como presa. Vale destacar que ainda há lacunas consideráveis sobre o tópico em relação a dados empíricos. Nesse sentido, as espécies amazônicas de sapos arlequim, dos neotrópicos, são conhecidas por sua impressionante variação em cores nos padrões dorsais, ainda pouco conhecida. O objetivo deste estudo, então, foi examinar essa variação da cor dorsal em sapos arlequim adultos da espécie Atelopus rugimudi, no estado do Amapá, no leste do escudo das Guianas, para determinar os morfos de cor expressos em populações naturais. Para isso, fizemos um levantamento de sapos adultos na bacia do rio Araguari, no Amapá. Utilizamos busca ativa visual aditiva para a captura dos espécimes em 26 transectos distribuídos nas bacias de drenagens, uma vez que essa espécie ela é prioritariamente uma espécie que habita as margens dos igarapés. Para cada sapo, obtivemos uma fotografia, utilizando métodos de calibragem de cor. Após as fotografias processadas serem calibradas, o balanço de brancos é feito e é retirado, a partir dos valores de seu pixel, os valores de vermelho, verde e azul, um método para a quantificação de cores, o famoso método RGB. A partir dessa quantificação, podemos utilizar os valores médios para uma análise discriminante de componentes principais. O método utilizado para verificar diferenças significativas entre grupos a partir de atributos, nesse caso, os valores de RGB. Além disso, utilizamos um gráfico 3D. Este gráfico foi utilizado para visualizar o peso dos três valores correspondentes à coloração encontrada, em um gráfico de 3 dimensões, onde o R ocupa o eixo X, o B ocupa o eixo Y e o eixo Z ocupado pelo verde. Entre os nossos resultados, destacamos a análise discriminante de componentes principais, onde observamos uma separação clara entre grupos de cores diferentes, com destaque para o grupo dito branco azulado, que são espécies que têm um alto valor do índice azul, mostrando um desses morfotipos encontrados. Além disso, tivemos as variações no vermelho, por os grupos laranja, com um tom elevado de vermelho e baixo tom de azul, e uma das cores mais chamativas, as colorações rosadas, que nesse caso são cores com alto tom de vermelho e azul em sua composição. Além disso, tivemos o agrupamento de espécies de tom amarelo e verde. Amarelo constitui a principal coloração encontrada nas populações, caracterizada por valores médios de vermelho e verde e valores muito baixos de azul, enquanto os agrupamentos verdes possuem um maior tom de valor para a variável G, que representa a escala de verde no pigmento.
Nosso gráfico de 3 dimensões com os valores de RGB mostra que os grupos com alto valor de azul se destacam como o morfotipo branco-azulado. E há uma variação muito grande em relação aos outros morfotipos, tendo um peso de valor muito próximo para as demais cores, que tem tons variados de vermelho, como a gente pode observar no eixo X, e tons variados de verde, como a gente pode observar no eixo Z. A partir disso, conseguimos definir os morfotipos e podemos observar as variações de coloração dessa espécie de sapo. Nossa hipótese é que, semelhante à coloração críptica, a seleção pode favorecer morfos mais raros, em espécies que apresentam um mecanismo chamado coloração disruptiva, que consiste no fato de que, sobre um fundo preto, as colorações chamativas sem forma definida geram um mecanismo na qual o predador não é capaz de identificar o objeto como uma possível presa, já que a coloração ela rompe a linha corporal utilizada pelo predador visual, como, por exemplo, uma ave. Sabemos então que essas diferenças na coloração podem estar relacionadas a esse mecanismo ecológico, já que ele é favorecido, impedindo que os predadores sejam capazes de identificar os padrões da espécie. Além disso, a espécie é conhecida por sua complicada história evolutiva com muitos contatos secundários, e especiações interrompidas ao longo dessa história evolutiva, o que gera ainda mais complexidade na estruturação genética, que pode ter uma influência muito forte sobre a expressão dessas diversas cores, ou seja, os aspectos evolutivos ainda não são compreendidos. A partir de uma abordagem de quantificação, o próximo passo é descrever como essas colorações se estruturam com aspectos genéticos e genômicos. Muito obrigado.